livro do profeta Daniel, capítulo 2, a partir do verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Arioque, capitão da guarda real, saiu para matar os sábios da Babilônia, Daniel se dirigiu a ele de modo sensato e prudente, e disse a Arioque, oficial do rei: por que o decreto do rei é tão urgente? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Diante disso, Daniel se apresentou ao rei e pediu que lhe desse um prazo para revelar ao rei a interpretação. Então Daniel voltou para casa e contou o caso a seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel louvou o nome do Deus do céu. Daniel disse: seja bendito o nome de Deus para todo o sempre, porque a sabedoria e a força pertencem a Ele. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e a luz mora com Ele. Ó Deus de meus pais, a Ti te dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força, e agora me revelaste o que te pedimos, pois nos revelaste esse assunto do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei havia constituído para matar os sábios da Babilônia. Ele entrou e disse: não mates os sábios da Babilônia, leva-me à presença do rei e lhe darei a interpretação. Deus amado, nós louvamos o teu santo e bendito nome e clamamos a Ti que, por graça e misericórdia, o Senhor nos traga a compreensão desse texto e das verdades contidas nele. Nós dependemos totalmente do Senhor e nos humilhamos diante de Ti, clamando: fala conosco, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós conhecemos o profeta Daniel por todas as suas histórias, principalmente quem frequenta a igreja desde pequeno, no ministério infantil, as histórias a respeito de Daniel são muito contadas, né? A cova dos leões, a fornalha ardente, uma série de coisas, os sonhos de Nabucodonosor que Daniel revela. Mas, irmãos, o livro do profeta Daniel é muito mais profundo e muito mais profético, com muito mais ensinamento do que essas histórias, que são muito interessantes e que também nos trazem um conhecimento a respeito de Deus. No momento que nós temos essa história, esse acontecimento registrado, Daniel já está há alguns anos morando na Babilônia, na capital da Babilônia, lá trabalhando, porque havia sido levado alguns anos antes, junto com seus amigos, cativo para a Babilônia. O rei da Babilônia agora, nesse momento, é Nabucodonosor, que era um rei extremamente tirano, arrogante, soberbo, egoísta e com um ego super inflamado. Nabucodonosor fez coisas terríveis, irmãos, e ainda nessa época, o cerco a Jerusalém, o cerco ao reino de Judá ainda não havia acabado. Nesse momento ainda a guerra continuava da expansão territorial babilônica sobre toda aquela região e também sobre o reino de Judá, que ainda existia a essa época, e continua então essa guerra, e Nabucodonosor agiu de maneira terrível e muito forte, contundente contra o povo de Israel. Nesse período, irmãos, então, 2 anos depois de estar reinando, Nabucodonosor tem um sonho, e esse sonho, como diz logo no início do capítulo 2, tira dele o seu sono.
Nabucodonosor fica muito perturbado, porque ele começa a ter sonhos. E depois Daniel vai dizer para ele que esses sonhos que ele teve foram provocados, foram trazidos pelo próprio Deus. Então Nabucodonosor fica muito perturbado. O texto diz que ele perde o seu sono e ele quer entender o que significa aquele sonho. Ele então manda chamar todos os magos, todos os adivinhos, os feiticeiros e os astrólogos que estavam trabalhando para ele no seu reino, para que eles dissessem para Nabucodonosor qual era o sonho que ele tinha tido e qual era então a interpretação desse sonho. E ele diz: tive esse sonho e eu estou muito aflito. Então aqueles homens, os adivinhadores, astrólogos, feiticeiros, dizem para Nabucodonosor: nos conta o sonho, que se tu nos contares o sonho, nós daremos a ti a interpretação, nós diremos o que significa. Só que Nabucodonosor era esperto, e ele sabia que se ele contasse o sonho, poderia vir da parte deles qualquer coisa. E ele diz: não, eu não vou contar o sonho. Eu quero que vocês consultem os seus deuses, que vocês façam os seus trabalhos e que vocês me contem o que eu sonhei e também me contem a interpretação. E se vocês não fizerem isso, eu vou destruir vocês. Eu vou mandar matar todos vocês. Eu vou, conforme está aqui no versículo 5, se não me contares o sonho e a sua interpretação, vocês serão decepados e as vossas casas se tornarão um monte de entulho. Então eu quero saber o que eu sonhei e quero saber a interpretação do que eu sonhei, e se vocês não me disserem, eu vou matar todos vocês, eu vou matar as famílias de vocês e eu vou queimar as casas de vocês. E agora aqueles homens que sempre estavam ali na presença do rei, estavam numa enrascada. O que nós vamos fazer? E Nabucodonosor então manda escrever um decreto, ele publica essa ordem: se vocês não me contarem o meu sonho e a interpretação, eu vou matar todos vocês. Mandou escrever, decretou, botou o seu selo e disse aos homens: eu quero então a interpretação, o sonho e a minha interpretação. E eles mais uma vez falaram com o rei: rei, por favor, nos conta o sonho e nós daremos a interpretação. E Nabucodonosor diz: não, vocês querem ganhar tempo, porque vocês já sabem o que eu decretei. Vocês querem ganhar tempo, vocês querem me enrolar, vocês querem mentir para mim. Eu estou cheio das mentiras que vocês me contam. Então eles respondem mais uma vez a Nabucodonosor: não há ninguém sobre a terra que possa cumprir a determinação do rei. Nenhum rei, por mais poderoso que fosse, jamais exigiu algo assim dos seus magos, dos seus adivinhadores ou dos seus astrólogos. Ninguém jamais fez isso. O que tu exiges é difícil e ninguém é capaz de fazê-lo. Ninguém é capaz de realizar isso que o Senhor pede, senão os deuses, e os deuses não moram junto dos mortais. Nabucodonosor ficou extremamente enfurecido e ordenou então: leva todo mundo para morrer. Reúne todos eles e manda matá-los. O decreto saiu, segundo o qual todos deveriam ser mortos, todos os sábios, e Daniel e seus companheiros foram procurados para serem mortos. Daniel, o chefe da guarda com o decreto na mão, chama Daniel, chama os seus amigos: Daniel, os seus amigos, tudo bem? Tudo bem? Vocês vão morrer, tá? Vim aqui para anunciar para vocês que vocês vão morrer, vocês serão executados e a casa de vocês será queimada. Se vocês tiverem parentes aqui, todos vão morrer também. Que notícia maluca que Daniel recebeu. Que coisa estranha. E pelo que o texto nos mostra, nós entendemos que Daniel não sabia que isso estava acontecendo. Daniel não tinha sido chamado nesse primeiro momento para interpretar o sonho, para dizer para o rei o seu sonho e a sua interpretação.
E então Daniel chama o chefe da guarda real, aquele que executaria a pena sobre todos aqueles homens, e pergunta: por que é tão urgente? O que é que está acontecendo? E então ele vai e conta para Daniel. Daniel se dirige a ele, irmãos, de maneira sensata e prudente. Ele vai até o chefe da guarda de maneira sensata e prudente para conversar com ele. Irmãos, imaginemos o alvoroço que isso foi. A narrativa bíblica, ela é real, nós cremos nela como sendo real, como sendo verdadeira, não é um conto de fadas, não é uma história que foi contada, é um fato histórico que está aqui narrado. Imaginem então o alvoroço que foi em todo aquele reino. Imaginem a confusão que foi, porque eram muitos homens. E esses homens, irmãos, na verdade, eles desfrutavam na presença do rei de regalias. Eles eram vistos como pessoas muito importantes. Quando nós vemos o relato de Daniel chegando então ao palácio, Daniel era da família real judaica, de uma família real judaica, ele levado para lá, nós vemos que ele seria ensinado em toda a cultura dos babilônios, em toda a língua dos babilônios, ele moraria no palácio do rei, e ele comeria da comida da mesa do rei. Então esses homens, eles tinham grande destaque diante do rei da Babilônia. Eles eram pessoas importantíssimas, e agora eles estão debaixo de grande ameaça, de uma situação terrível, que descreve que todos eles iriam morrer, se o rei não tivesse o seu sonho e a sua interpretação revelados. Um alvoroço, uma confusão sem fim, vinda de um rei que era extremamente tirano, um rei terrível, e que cumpriria, ele iria matar todos os sábios da Babilônia, ele iria matar as famílias, e ele iria matar então, e destruir todas as casas, e por fim a existência daqueles homens. Só que Daniel, irmãos, era um homem temente ao Senhor. E nós vamos ler nesse texto, ver nesse texto como Daniel era temente a Deus. E como Daniel cria irmãos em Deus. O tema da nossa mensagem é o Deus que nós cremos. Quem é o Deus que nós cremos? Será que nós temos crido, irmãos, verdadeiramente nesse Deus que Daniel também cria, e que diante de uma situação terrível como essa, de uma situação de extrema ameaça, como é que Daniel então se comportou diante de tudo isso? Daniel foi um homem, irmãos, que foi usado por Deus desde a sua adolescência. Daniel aqui é um homem jovem, nós não sabemos exatamente quantos anos, não fiz o cálculo aqui de quando ele chegou até Nabucodonosor, mas ele era um jovem, com aproximadamente 15 anos ele foi levado cativo de Israel para a Babilônia, e aqui está no reinado de Nabucodonosor é rei há apenas 2 anos, então Daniel é provavelmente um jovem, e ainda firme com o Senhor. E Daniel, irmãos, foi um personagem bíblico que durante toda a sua vida ele foi usado por Deus. Já na sua velhice, Deus fala novamente com ele. Deus traz sonhos e visões a Daniel que até hoje ainda aguardam a sua conclusão. Sonho e interpretações que se referiam ao Apocalipse, que se referiam às últimas coisas. Deus usou Daniel de forma poderosa, irmãos, e não há um único registro na história de Daniel de um tropeço grave que ele tenha cometido. Nós conhecemos a história de muitos personagens bíblicos, e em alguns deles nós vemos o relato da pecaminosidade na vida deles. Não que Daniel fosse perfeito, que ele não pecasse, irmãos, com certeza ele pecou, mas Daniel não tem um único registro de um pecado grave, escandaloso, que ele tenha cometido durante a sua vida, e até a sua velhice, próximo ali dos seus 80 anos, Daniel continuou sendo usado pelo Senhor. Mas o texto diz, irmãos, que mesmo na sua juventude, ele era sensato e era prudente. A sensatez e a prudência que estavam com Daniel, irmãos, eram fruto do conhecimento que ele tinha a respeito de Deus.
da crença e da fé autênticas e fundamentadas que Daniel tinha a respeito de Deus. A ausência, irmãos, dessa crença fundamentada e profunda em Deus tem trazido resultados extremamente negativos sobre a igreja hoje. Os cristãos, infelizmente, não conhecem o seu Deus com profundidade, não conhecem os feitos de Deus com profundidade, conhecem Deus muitas vezes de ouvir falar, e por isso exatamente não têm se comportado de forma sensata e de forma prudente. E essa ignorância, essa falta de conhecimento, irmãos, promove no meio cristão uma série de tolices e uma série de instabilidades no povo de Deus. E nós não podemos ser assim. O exemplo de Daniel, irmãos, é um exemplo vivo para nós. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E nós temos que olhar para esses exemplos e aprender sobre eles, com Daniel, a ter uma fé e uma crença em Deus, que seja profunda e que seja fundamentada. Daniel vai então ao chefe, ao capitão da guarda real, e ele age, irmãos, de forma sensata e prudente, e ele pergunta o que estava acontecendo, e esse chefe da guarda responde para Daniel, diz para ele, explica para ele. Diante dessa explicação, então, irmãos, Daniel vai até o rei, porque ele servia ao rei, ele se apresenta diante do rei, e ele pede do rei um prazo para revelar essa interpretação. Essa atitude não parece ser muito prudente, porque o rei estava extremamente furioso, irritado, e já mandou o chefe da guarda reunir todo mundo, levar para um canto e passar a espada em todo mundo. E Daniel vai ao rei pedir o quê? Tempo. Mas ele vai ao rei, irmãos, pedir tempo, a um rei enfurecido, a um rei cheio de raiva e de ódio, porque Daniel conhecia quem era o seu Deus. Ele vai até o rei e ele pede um prazo, para que ele pudesse revelar ao rei o sonho e a sua interpretação. Confiando no Senhor, ele toma essa atitude. E a primeira coisa, irmãos, que Daniel faz, a primeira lição que nós queremos tirar desse texto, é que diante dessa autorização do rei, desse prazo, que nós não sabemos quanto foi, mas com certeza não foi muito tempo, Daniel vai então aos seus amigos. O verso 17 diz que ele voltou para casa e ele contou o caso aos seus companheiros, que também, como ele, eram fiéis a Deus, Ananias, Misael e Azarias, e eles se reúnem, irmãos, para orar. A primeira coisa que Daniel fez, conhecendo profundamente quem era o seu Deus, e com uma fé que não se abalava, ele vai orar. Ele reúne os seus amigos, e eles se reúnem para orar, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu, sobre aquele mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos juntamente com os outros sábios da Babilônia. O decreto do rei mataria os adivinhadores, mataria os astrólogos, mataria todos os mentirosos, mas também envolvia Daniel e os seus amigos. Para não morrer, então, também com aquela turma toda, Daniel vai orar. Ele reúne os seus amigos e ele vai orar. Primeira coisa, irmãos, que nós devemos fazer quando nós enfrentamos situações difíceis na nossa vida, sem dúvida, é orar. Mas nós sabemos que a oração, irmãos, não é algo que nós usamos de maneira utilitária. Eu falei sobre isso com os jovens há algum tempo. Não é uma ferramenta que a gente pega quando a coisa fica preta, quando a coisa fica difícil. Não é, irmãos. A oração é um estilo de vida, é um hábito, é um comportamento que todo cristão tem. Daniel não decidiu orar porque ele estava debaixo de ameaça de morte. Daniel tinha o hábito e a vida de oração. E a primeira coisa que ele faz então é reunir os seus amigos para juntos buscarem a presença do Senhor em oração.
E é assim que nós devemos viver, irmãos, como Daniel, constantemente em oração, constantemente buscando a vontade do Senhor, o direcionamento de Deus. Não só isso, irmãos, Daniel se reuniu com os seus amigos para orar. Daniel foi buscar conselhos com quem também temia o Senhor. E nós vemos aqui, então, irmãos, a importância de nós termos perto de nós pessoas que pensam como nós, pessoas que amam a Deus como nós, pessoas que temem a Deus como nós. A importância, irmãos, de amizades cristãs autênticas, de pessoas que também entendem que a sua vida precisa ser regida pela vontade de Deus e em oração. Como é importante, irmãos, termos pessoas em quem nós confiamos, em quem nós podemos confiar, cristãos verdadeiros, autênticos, tementes ao Senhor, com quem nós podemos orar, com quem nós podemos buscar a vontade do Senhor, irmãos que podem chorar conosco, irmãos que se alegram conosco, irmãos que podem ouvir, e isso tem se tornado cada vez mais raro, infelizmente, mais raro no meio dos cristãos, pessoas com as quais nós podemos orar e confessar os nossos pecados. Cristãos com os quais nós podemos dividir a nossa dor, com os quais nós podemos caminhar juntos em oração e em confissão. O Novo Testamento, irmãos, tem vários textos que nos ensinam exatamente isso. Sejamos pessoas, primeiro sejamos pessoas em quem os outros crentes possam confiar, com os quais nós possamos dividir confessar os nossos pecados, dividir as nossas aflições, e que possam orar conosco, e nos instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente, porque essa é a vontade de Deus. E Daniel, irmãos, não só tinha uma vida de oração, mas ele tinha amigos, pessoas que junto com ele se dispuseram a orar, a clamar a Deus, a rogar ao Deus eterno, para que aquele sonho e a interpretação pudessem ser trazidos. Daniel confiava que Deus responderia a sua oração, e por isso ele foi, antes de tudo e antes de qualquer coisa, foi orar. Lá em casa, os meninos já estão acostumados, né? Desde muito pequeno, eu lembro que a Duda uma vez queria uma boneca. Pai, eu queria tanto essa boneca. Eu falei, vamos orar. Aí ela olhou para mim assim, orar? A gente tem que ir na loja comprar a boneca. Eu falei, não, vamos orar. Vamos perguntar se Deus, né, se é da vontade de Deus, e para que o papai tenha o dinheirinho para comprar a boneca. Em tudo, irmãos, em tudo na nossa vida, a nossa primeira atitude deve ser buscar a vontade do Senhor, o entendimento, o direcionamento de Deus em oração. E segundo, termos amigos e pessoas confiáveis que também demonstrem ser tementes a Deus, que junto conosco possam orar, que se importem verdadeiramente conosco e que nos ajudem em oração. Versículo 19, irmãos, mostra que Deus respondeu Daniel e seus amigos. Então o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou ao Deus do céu. Nós oramos, irmãos, porque nós confiamos que Deus responde. Deus não precisa necessariamente responder conforme nós queremos, mas nós sabemos que Ele responde. E o texto nos deixa evidente, irmãos, que Deus não deixa, não abandona os seus filhos, não abandona os seus servos. Deus sempre responde à nossa oração. Daniel juntou os seus amigos, foi botar o joelho no chão e foi clamar a Deus. Deus, ninguém pode fazer isso, senão o Senhor. Deus, nós estamos debaixo de grande ameaça, de um rei tirano, numa terra estranha, com pessoas que não conhecem e não louvam o teu nome. Deus, tem misericórdia de nós. Daniel orou, seus amigos oraram, e Deus lhes respondeu. E a partir daí, então, irmãos, Daniel faz uma oração. Daniel faz uma declaração a Deus. E essa é uma das declarações mais lindas contidas na Escritura, contidas na Bíblia.
Daniel faz uma declaração de amor, de confiança no poder de Deus, de confiança na sabedoria de Deus. Uma declaração, irmãos, que só pode ser feita por quem conhece intimamente e profundamente o seu Deus, por alguém que crê verdadeiramente nesse Deus. Daniel vai declarar, irmãos, e vai dizer: bendito seja o nome de Deus para todo o sempre. Parece ser fácil fazer uma declaração como essa, mas não esqueçamos, irmãos, o que era que Daniel estava passando. Já há alguns anos morando numa terra estranha, sendo obrigado a fazer uma série de coisas, mas se preservando para não escandalizar o nome do Senhor, para não se tornar um idólatra, para não jamais quebrar, jamais romper com a sua fé. Mas Daniel estava morando, irmãos, numa terra estranha, separado dos seus pais, separado da sua família, separado da sua comunidade. Ele era escravo e era cativo naquela nação extremamente idólatra. Daniel estava, irmãos, vivendo uma situação que ele jamais pensou e jamais imaginou que viveria. Daniel sabia, porque recebia notícias da sua terra. Por 3 vezes, pelo menos, irmãos, nós já vimos isso da perspectiva de Jeremias. Se os irmãos lembram das mensagens aqui, eu espero que alguém lembre, né? Nós já vimos isso de uma perspectiva do profeta Jeremias, já vimos isso da perspectiva do profeta Ezequiel, e agora nós temos a oportunidade, irmãos, de olhar da perspectiva do profeta Daniel. E ele recebia essas notícias de uma terra assolada, de um rei tirano a quem ele servia por obrigação, que estava dizimando o seu povo, que havia invadido Jerusalém, derrubado os muros, derrubado o templo do Senhor, queimado o templo do Senhor, que havia roubado os utensílios do templo de Deus e trazido para dentro da Babilônia. E nós vamos ver essa história num outro momento na vida de Daniel. Mas ele declara, irmãos, olha que declaração: bendito seja o nome de Deus para todo o sempre. Bendito seja o nome de Deus em toda e qualquer situação. Bendito seja o nome de Deus em todo e qualquer momento. Bendito seja o nome do Senhor, mesmo quando eu estou debaixo de ameaças, mesmo quando o meu povo e a minha família é massacrada, mesmo quando eu não tenho esperança de voltar para a minha terra. Bendito seja o nome desse Deus. Adorável Deus, bondoso Deus, misericordioso Deus, único e verdadeiro Deus. Irmãos, o que Daniel nos ensina aqui em tempos tranquilos, em tempos fáceis, em tempos de estabilidade? Nós devemos declarar: bendito o nome do nosso Deus. Em tempos de crise, em tempos de dor, de sofrimento, em tempos de incerteza, bendito seja o nome do meu Deus. Irmãos, só pode fazer uma declaração dessa quem conhece intimamente o seu Deus, quem depende do seu Deus, quem sabe quem Deus é. Daniel sabia, e por isso ele louva o nome do Senhor. Seja bendito o nome de Deus, porque não é a minha situação de vida que muda o nome de Deus, que muda o peso, que muda o resultado do poder do nome do Senhor. Mas, irmãos, se nós formos honestos, qualquer instabilidade, qualquer coisa que fuja do nosso plano, nos coloca a dúvida, nós passamos a duvidar, nós passamos a murmurar, muitos passam a profanar o nome do Senhor, muitos insultam o nome do bendito Deus. Não deve ser assim, irmãos, conosco. O salmista no Salmo 1 nos adverte que nós temos que ter muito cuidado, porque Satanás é astuto, irmãos, e a muitos ele tem desviado da fé. Os que passam a andar com os pecadores,
que se sentam no caminho, que andam com os ímpios, que se sentam no caminho dos pecadores e que acabam se tornando zombadores. Bem-aventurado, feliz, quem não faz isso, quem não anda com os ímpios, quem não se assenta com os pecadores e que não se torna um zombador. Mas muitas pessoas que frequentam a igreja, muitas vezes, por causa de situações difíceis que enfrentam, acabam abandonando a sua fé, acabam abandonando o seu Senhor. Mas Daniel nos ensina, irmãos, que não deve ser assim. Mesmo debaixo de grande sofrimento, mesmo debaixo de grande dor, mesmo debaixo de tanta incerteza, Daniel louva e glorifica o nome do Senhor. Quando nós olhamos, irmãos, não dá tempo de vermos tudo isso, mas quando nós olhamos a interpretação do sonho que Daniel faz a Nabucodonosor, Daniel corria o risco de ser morto ao acabar a interpretação do sonho, porque o que Deus mandou Daniel dizer é: o teu reino vai acabar, o teu império vai cair, tu serás humilhado. Nabucodonosor teve outros sonhos, irmãos, Daniel também os interpretou, e todos eles traziam juízo sobre o Nabucodonosor. Daniel, mesmo com esse risco, ele louva e glorifica, e ele diz: bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Daniel também reconhece, irmãos, porque a sabedoria e a força pertencem ao Senhor. Daniel estava debaixo de um rei extremamente poderoso, de um reino, irmãos, que se expandia sem limites. O reinado da Babilônia foi imenso, foi enorme, a história conta, existem muitos artefatos que foram encontrados nesse período. Ele chegou até o Egito, irmãos, ele conquistou a Assíria, da Assíria ao Egito. O mundo daquela época, o mundo conhecido, sabia quem era a Babilônia, e todos os povos da terra temiam o rei da Babilônia. Mas ouçamos o que Daniel diz, irmãos. Por que Deus, o nome de Deus deve ser louvado e bendito para todos sempre? Porque a sabedoria, o conhecimento e a força pertencem ao Senhor. Não é que Deus também é um Deus forte, não é que Deus também é um Deus poderoso, não, irmãos. A força e o poder pertencem ao Senhor, são dele. Se alguém exerce força, se alguém tem poder, é porque Deus, o único e verdadeiro Deus, lhe deu. Pertencem, a força e o poder pertencem ao Senhor. Irmãos, os homens vivem em eterna disputa para saber quem é mais sábio, para saber quem é mais poderoso. Nós vivemos num mundo, irmãos, cheio, recheado de ideias, e cada um quer que as suas ideias sejam aceitas e que os seus pensamentos mudem a história da humanidade. E é interessante, irmãos, que quanto mais os homens tentam ser sábios, mais eles se afastam do Senhor. Quanto mais sábio um homem tenta ser, quanto mais entendido ele tenta ser, mais ele tem se afastado do Senhor. Essa pretensa sabedoria, irmãos, somada à soberba do coração dos homens, torna os homens cada vez mais arrogantes, presunçosos e negando a existência de Deus. A sabedoria humana e o conhecimento humano, irmãos, agem motivados por Satanás. A cada vez mais, esse movimento está cada vez mais crescente, a negar a existência de Deus. O pastor Jorge recentemente pregou sobre isso, que um bilionário na Inglaterra escreveu, mandou colocar nos ônibus lá: talvez Deus não exista. Poder que os homens têm, o conhecimento que os homens têm, tem os afastado para longe de Deus, negando inclusive a existência desse Deus. Irmãos, o poder é um problema sério, somado ao pecado no coração dos homens. Poucos homens continuam tementes a Deus, quanto mais poderosos se tornam. O comum, o normal,
é se afastarem de Deus. Quanto mais sábios se tornam, quanto mais poderosos se tornam, se afastam de Deus. Vão para longe do Senhor. Nabucodonosor era um homem extremamente poderoso. E ele queria dominar, como na história da humanidade sempre é assim. Os reis querem dominar, os governantes querem dominar, querem expandir seus territórios, querem ser os mais poderosos, querem ser temidos por todos. Nós estamos vivendo uma guerra, irmãos, uma guerra absurda. Uma guerra louca, em pleno século 21, onde um governante tirano quer ser reconhecido como o mais poderoso e ameaça o mundo inteiro. Se a minha vontade não for feita, eu lançarei bombas atômicas sobre todo mundo. Que loucura, irmãos! O mesmo poder que cegava Nabucodonosor, cega os governantes de hoje. A busca pelo poder, irmãos, é insana. Ela não respeita nada, muito menos a vida. Mas Daniel declara: toda a sabedoria e todo o poder pertencem ao Senhor. É nele que nós temos que encontrar. A sabedoria e o poder estão sobre o Senhor. Daniel crê nisso, irmãos, tão firmemente e tão fortemente, mesmo debaixo de um rei tirano, mesmo tirado da sua terra, mesmo ameaçado de morte, ele crê e ele declara: esse Deus, cuja sabedoria e poder pertence a ele, é ele quem muda os tempos e as estações. Muito além, irmãos, das questões da natureza, porque sabemos que Deus controla a natureza, porque cremos que foi ele quem a criou. A declaração de Daniel, irmãos, vai muito além das coisas da natureza, mas ela revela o domínio absoluto do nosso Deus sobre a história dos homens e sobre a nossa história. Irmãos, todos nós fazemos planos, todos nós temos sonhos, mas a Bíblia deixa bem claro que cada resposta, a resposta a cada sonho, a cada ideia, a cada propósito nosso, ela vem do Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus controla toda a nossa vida. Antes de nós nascermos, queridos, nós precisamos lembrar disso. Antes de nós nascermos, o salmista declara: todos os nossos dias já estavam contados pelo Senhor. Ele já conhecia, e ele sabia, e esse Deus, ele muda os tempos e as estações. Irmãos, ele mudou a história de Israel, Deus conduzindo a história de Israel e trazendo juízo sobre ela, trazendo humilhação e derrotas e coisas terríveis que nós vemos Jeremias relatando. Ainda assim, Daniel continua firme: esse Deus, ele tem poder, ele é a sabedoria, e ele é a força, e ele muda as estações, e ele muda os tempos. Poucos anos antes, irmãos, sempre foi, na verdade, inimaginável para a nação de Israel que a cidade santa de Jerusalém e que o templo santo do Senhor pudessem ser atingidos, pudessem ser destruídos. Eles nunca acreditaram nisso. Nós somos o povo de Deus, nós temos as promessas desde Abraão, isso não vai acontecer conosco, embora sejamos idólatras, embora sejamos corruptos, embora sejamos prostituídos, tenhamos abandonado Deus, nada vai nos acontecer. Nós procedemos da mesma forma, irmãos. Que loucura a do povo de Israel, e que loucura a nossa. Daniel tem convicção de que esse Deus, ele governa a história de todos os homens, e governa também a nossa história, e ele sabe que mesmo debaixo de grande jugo, Deus continuava governando todas as coisas. Jerusalém teve seus muros derrubados, teve seu templo queimado e saqueado, e todos os objetos de adoração do Senhor foram levados de Jerusalém para a Babilônia, jogados num depósito. Objetos de ouro, de prata, que serviam para adorar o Senhor, santos, jogados num depósito da Babilônia. Humilhação maior, irmãos, impossível para a nação de Israel. Mas Daniel crê: esse Deus, ele muda os tempos, ele muda as histórias. Muitas vezes nós estamos cheios de planos, cheios de ideais, e vem Deus e muda tudo.
muda tudo. Daniel reconhece, irmãos, que o nome de Deus é bendito, porque Deus não faz nada, absolutamente nada, que não seja movido pelo seu amor e pela sua bondade. Nós viveremos momentos de instabilidade. Se não temos vivido, irmãos, glorifiquemos o nome do Senhor, mas olhemos para os nossos irmãos do nosso lado, soframos juntos com eles, oremos juntos com eles, partilhemos dessa dor, como se fosse nossa, confiando e crendo nesse Deus. Ele muda os tempos e as estações, Ele governa as histórias, e o seu nome continua sendo bendito. Ele remove e estabelece reis. Olha a percepção, irmãos, tão profunda que Daniel tem a respeito desse Deus. É Ele quem remove reis, é Ele quem estabelece reis. Se Nabucodonosor governa sobre a Babilônia, foi Deus quem permitiu. Mas, irmãos, não nos enganemos, porque às vezes isso gera uma certa confusão na nossa mente. Deus partilhou do seu poder, Deus partilhou do seu domínio, aquilo que a gente chama na teologia de soberania partilhada. Deus dividiu com os homens para que os homens exercessem esse poder e essa autoridade debaixo do temor do Senhor. Mas quando isso não acontece, não tenhamos dúvidas, irmãos, de que Deus trará juízo sobre quem exerce poder e autoridade sem o temor do Senhor. No entanto, Daniel reconhece: se existe um rei, foi Deus quem colocou, e Deus, quando Ele quer, Ele remove. Daniel vai dizer isso posteriormente, irmãos, para Nabucodonosor. Nabucodonosor se tornou como um animal, um homem extremamente poderoso, enlouqueceu, dormia ao relento, comia restos de comida como um animal. E Daniel disse para ele: você só sairá dessa situação quando você se arrepender e crer no nome de Deus. O homem mais poderoso da terra se tornou como uma besta, porque é Deus quem estabelece e é Deus quem remove os reis da terra. Na nossa história, irmãos, nós vivemos inúmeras guerras, ideologias absolutistas que geram governos tiranos, governos que não reconhecem o poder de Deus, que se consideram invencíveis. Nós vivemos na nossa época, irmãos, uma infestação de ideologias nefastas, que negam o poder de Deus, que negam a existência de Deus, que subvertem a criação de Deus, que se acham infinitamente superiores a Deus. E Daniel reconhece: não, Deus é quem remove, estabelece reis. Se Deus nos colocou, irmãos, com autoridade sobre qualquer pessoa ou sobre qualquer coisa, essa autoridade e esse poder que Deus tem nos partilhado deve ser sempre efetivado, realizado no temor do Senhor. É Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimentos aos que conhecem. Não existe nenhuma sabedoria fora de Deus. Não existe nenhum conhecimento, irmãos, que seja autêntico e verdadeiro fora do Senhor, porque é Ele quem dá. Nós nos tornamos, como já dissemos, os homens se tornam soberbos, arrogantes, conforme crescem. Irmãos, eu trabalhei por alguns anos numa universidade pública e lidando com pessoas de altíssimo nível intelectual. E é impressionante. Quanto maior o grau, maior a soberba. Quanto maior o grau, maior a arrogância. E Daniel está dizendo: toda a sabedoria e todo o entendimento dos homens é Deus quem dá, é Deus quem fornece, é Deus quem presenteia, é Ele quem dá a sabedoria e o entendimento aos que conhecem. Vamos correr um pouco por causa do nosso horário. Outra declaração tão importante e contundente que Daniel faz, irmãos: esse Deus que eu creio e que eu louvo, Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas e a luz mora com Ele. O poder desse Deus é tão grande, irmãos, que nós não devemos lutar contra Ele. Deus conhece o que se passa na nossa vida. Deus sabe, irmãos, aquilo que nós tentamos manter em oculto. Deus sabe o que passa dentro do nosso coração.
Deus conhece a intenção de cada um de nós. E nós temos que temer esse Deus, e nós temos que reverenciar esse Deus. Ele conhece tudo o que está nas trevas, mas a luz mora com Ele. As trevas serão vencidas pela luz. Se há trevas no nosso coração, se há caminhos tortuosos pelos quais nós estejamos andado ou tenhamos andado, se há vontades em nós, irmãos, que não estão de acordo com a revelação desse Deus, nós devemos nos arrepender e devemos andar na luz, porque onde a luz chega, as trevas vão embora. Eu conversava, posso relatar, com o Diego numa operação uma vez, me contando que num absoluto escuro, não se podia ver nada, não se podia acender um celular, nada, era uma escuridão quase que palpável. E por que se tinha que ficar naquela escuridão absoluta? Porque o mínimo de luz espanta as trevas. Onde a luz está, irmãos, as trevas não permanecem. Quando nós conhecemos profundamente e intimamente o nosso Deus, nós não queremos absolutamente nenhum contato com as trevas. Nós queremos andar mais e mais na luz, nós queremos estar na luz, porque nele habita a luz, ele é a luz dos homens, a luz mora com ele, irmãos. Portanto, quando nós conhecemos a Deus, nós fugimos do mal, nós nos abstemos de pensamentos pecaminosos, nós nos abstemos das vontades pecaminosas do nosso coração, e embora essa decisão traga determinado sofrimento, ela é a vontade de Deus, e é na luz que os filhos de Deus caminham, é na luz que os filhos de Deus andam. Aquele que diz estar na luz, precisa andar também na luz. Se conhecemos a luz de Cristo, e ela já invadiu a nossa vida, não pode restar, irmãos, um único lugar onde estejam as trevas. Eu gosto da ilustração que mostra que o nosso coração era como uma casa abandonada, suja, feia, cheia de trevas, cheia de aranhas, de perigos. Quando nós conhecemos o Evangelho, irmãos, essa casa, ela tem a sua porta aberta. E onde a luz invade, onde a luz entra, ela renova, ela restaura, ela purifica, ela limpa, ela deixa tudo claro, deixa tudo agradável, deixa um ambiente maravilhoso. Mas todos nós temos um quartinho, onde nós guardamos, o quartinho da bagunça, onde a gente guarda as coisas que nós não usamos, as ferramentas, tudo mais, e a gente vai entulhando naquele lugar. E muitas vezes, irmãos, no nosso coração, nós mantemos um pequeno quarto, trancado, onde lá estão desejos que não agradam ao Senhor, pensamentos que estão em desacordo com a vontade de Deus, frustrações que ainda não foram tratadas pelo Senhor. No coração do verdadeiro cristão, não existe uma única dependência onde a luz do Senhor não entre. Quando Deus nos salva, quando Deus nos revela quem Ele é, irmãos, nós nos tornamos totalmente vulneráveis a Ele. E Ele toma conta de toda a nossa vida. E Daniel sabia disso. A luz mora com Deus. E Ele sabe onde estão as trevas. E Ele vence as trevas. Ó Deus de meus pais, a Ti dou graças e louvor, porque me deste sabedoria e força. A quem pertence a sabedoria e a força, elas pertencem ao Senhor. Mas aquele que é fiel, aquele que se deixa dominar pelo Senhor, aquele que se deixa governar pelo Senhor, aquele que conhece intimamente o seu Deus, esse recebe dele também sabedoria e força. Que Deus maravilhoso, irmãos. Que Deus cheio de misericórdia, que Deus cheio de graça, que partilha com pessoas pecadoras, miseráveis, que vivem em dúvida, que vivem em instabilidade. Ele partilha a mesma sabedoria e a mesma força, para vivermos para a honra e glória
do seu santo nome. Agora, Senhor, me revelaste o que nós pedimos, pois vamos revelar esse assunto ao rei. E mais uma vez, quando Daniel declara, Deus de meus pais, ele entende que Deus é dono da sua vida, que Deus é dono da sua história, e que pelo fato de Israel estar sobre pesado juízo de Deus, isso não muda absolutamente nada sobre quem Deus é. Deus de meus pais, eu louvo e eu glorifico o teu santo nome. Irmãos, temos conhecido a Deus como Ele realmente é, temos amado o Senhor pelo que Ele é, temos sido constantes na nossa fé pelo que Ele é, por quem Deus é. Quem é o Deus que nós cremos? Ou melhor, no que nós realmente temos crido? Creiamos como Daniel, no único e verdadeiro Deus. Quando ele vai a Nabucodonosor, irmãos, ele diz, o que o Senhor pediu, os magos estavam certos. O que o Senhor pediu, ninguém na terra pode revelar. Apenas o único e verdadeiro Deus, a quem eu sirvo, Ele pode te revelar. E Ele vai contar agora o teu sonho, e Ele vai contar a interpretação. Irmãos, muita ousadia e muita coragem, que só são possíveis àqueles que creem verdadeiramente no Senhor. Reflita sobre isso. Quem é o Deus em quem eu tenho crido? Se você crê nele, dobre-se de joelhos diante do Senhor. Ore a Deus, cerque-se de pessoas que também amam o Senhor. E observe como Deus tem cuidado de você, como a graça e a misericórdia dele tem te sustentado em todos os dias da sua vida. E viva para a honra e glória do Senhor os dias que Ele ainda te der. Confie no Senhor. Seja como Daniel, que durante toda a sua vida, durante todos os seus anos, permaneceu firme, crendo no único e verdadeiro Deus. Deus bendito, Pai de toda a misericórdia, de toda a graça, nos ajuda a crer em Ti, a confiar no Teu nome, e a saber que nenhum dos Teus planos, nenhum dos Teus propósitos podem ser frustrados. Nós não queremos crer, Deus, apenas num ideal, nós não podemos crer nisso, Deus, nós queremos crer verdadeiramente em Ti, por isso clamamos, revela-te a nós, revela-te a nós, revela-te a nós, Deus, mesmo no meio da dor, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio das incertezas, te revela a nós. Nós queremos declarar como Daniel declarou, bendito seja o nome do Senhor para todo o sempre. Além da minha história, além da minha vida, bendito seja o nome do Senhor. Nos dá essa fé de Daniel. Nós precisamos dessa fé de Daniel, mas ela só virá, Deus, quando nós profundamente te conhecermos. Faz isso em nós, te revela a nós, em nome de Jesus. Amém.